Deixa eu só agradecer todo mundo aqui, para todo mundo ver. Boa tarde, pessoal do Negro é Lindo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Sandra Sagrado, como vocês já sabem. E nós estamos aqui na nossa live de segunda com uma pessoa muito especial, que também nós estamos dando continuidade ao Julho das Pretas, né? Que nós apresentamos várias lives nesse Julho das Pretas, e nós estamos com uma pessoa muito especial aqui hoje, que é a Rosa Anacleto. A Rosa Anacleto, ela é diretora da Federação Nacional dos Metroviários e é presidente estadual da UNEGRO, União de Negros pela Igualdade. Então, nós vamos conversar com ela e saber um pouco sobre essa luta, esse trabalho da Rosa Anacleto. Boa tarde, Rosa, tudo bem com você? Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos que estão assistindo essa live também. Rosa, eu gostaria de saber como que você começou a sua trajetória nos metroviários, como que você começou o seu trabalho no sindicalismo? O sindicalismo ele entrou na minha vida de uma forma assim, muito diferente, né? Não foi bem uma escolha, foi conhecer a luta sindical que me fez entrar no movimento sindical. Em 1988, houve uma greve, houveram mais de 300 demissões no metrô, e eu fui uma das últimas a ser demitida, né? Na listagem das últimas, e houve uma negociação, e as últimas pessoas retornaram. Desses mais de 300 metroviários que foram demitidos na época, poucos voltaram fora dessa listagem, e fui uma dessas. E durante esse período, tive conhecimento de como era a luta sindical, e percebi que eu poderia fazer alguma coisa para a categoria, para mim mesma, e foi assim que eu entrei no movimento sindical, através de uma greve. Uhum. Vou colocar o fone de ouvido, né? Fone, senão a gente não vai conseguir falar bacana. Pronto. Oi? Estou te ouvindo. E assim, essa greve, a partir dessa greve, você entrou e foi que ano mais ou menos? E como que se deu a partir de então a sua participação como sindicalista? Não está dando para ouvir. Não está dando para ouvir. Você está muda, não está dando para ouvir. Ver se agora melhora. Nessa greve... Melhorou. Agora está ok. Tá bom. Nessa greve, em 1989, a gente estava lutando por melhores salários. Como você sabe, a categoria metroviária é uma categoria forte, e por isso a gente tem um acordo coletivo proporcional à luta que nós fizemos ao longo desses anos, né? E continuamos a fazer, porque uma das coisas que todos os governos tentam é dizimar o nosso acordo, e estão tentando novamente agora. Por isso, a gente tem marcada para hoje uma assembleia que vai definir a nossa greve a partir das 0 horas. A gente já tem lá posicionamento de greve, mas a gente não sabe, porque se houver alguma proposta, a gente não entra em greve, porque querem cortar nossos anuênios, tudo que é benefício do tipo assim, hora extra, vale transporte, VA, VR, enfim, esse acordo coletivo que eu te falei no início, eles querem mutilar totalmente, né? E a gente não aceitou não ter aumento não é aumento do salário, mas nós aceitamos não ter o nosso salário, digamos assim, atualizado, mas não dá para aceitar um subsalário, né? Ou tirar todos os nossos direitos, por isso a gente está em luta. E essa foi a nossa luta desde 1989. Então, desde 1989,
Nós lutamos por melhores condições de salário, por um transporte digno e de qualidade, né? Então, a nossa luta não é só por salário, é também por transporte público, gratuito e de qualidade. É Agora uma sou eu que luta não estou para te... o povo, né? Para a população, né? Sim, é uma luta para a população. Até porque quem acompanha a nossa história, trajetória, todas as vezes que a gente faz uma luta, nós temos todo um ritual, não só por conta de que a legislação exige, mas também por respeito ao usuário. A gente faz uma comunicação através de carta aberta, a gente vai para as estações de metrô e dialoga, a gente faz café com o usuário e a gente fazemos as nossas assembleias, todas elas assim presenciais, não agora na pandemia, está mais difícil, a gente faz online e assim a gente tem que publicar também que vai fazer a greve, é fato. Então, ninguém é pego desprevenido, na verdade. E sempre a luta é para que a gente mantenha o nosso acordo coletivo e para que o transporte continue sendo de qualidade, né? Afinal de contas, nessa pandemia que a gente está vivendo ainda, porque nós, como trabalhadores essenciais, não paramos, né? O metrô não parou de funcionar. Né? Então, essa luta é uma luta muito de todo dia, para nos manter, né, enquanto metroviários, e para manter o nosso acordo coletivo. Então, o governo estadual está querendo seguir essa carteira, essa cartilha do governo federal de tirar direitos, né? E, assim, na Exatamente. pandemia, os transportes públicos não pararam, as mortes continuam aumentando, e, assim, não existe uma prevenção ainda, né? E, assim, como que fica? Existem muitas pessoas que vão para o transporte público sem máscara, que eu já vi, e como que fica essa questão do trabalho numa pandemia? Vocês não tem nenhuma uma forma de ter prevenção, que nem os professores, as pessoas que estão no grupo de risco não trabalham, ficam à distância porque dá para ser à distância. E como fica no caso dos metroviários? Bom, o isolamento social, ele aconteceu de uma forma muito precária na nossa cidade, né? Porque todo o setor produtivo, ele continuou funcionando. Então, você teve, sim, uma diminuição do número de pessoas que utilizam o metrô, mas não deixou de ter. Tanto que nós fizemos uma luta e elaboramos um plano para conversar com o governador, né, para que fosse implementado esse plano. A gente nunca foi ouvido, né? Mas, de qualquer forma, nós chegamos nessa fase atual de flexibilização. Nessa fase de flexibilização, o que acontece é que não é mais permitido entrar no metrô sem máscara. Os metroviários, né, principalmente o pessoal da segurança, está ali o tempo todo observando as pessoas sem máscara. E a gente sabe que a única coisa que nos guarda um pouco do contágio é estar de máscara e não estar num espaço muito aglomerado. Né? Então, essa luta que foi feita no início foi uma luta complicada, porque não havia ainda obrigatoriedade de usar a máscara, e os metroviários não tinham equipamento. Foi feita uma grande luta para que a gente tivesse equipamento e para as terceirizadas também, né? Você sabe que tem alguns serviços dentro do metrô que já são terceirizados, como a bilheteria, por exemplo, e principalmente o pessoal que trabalha com a limpeza do metrô, também terceirizado, né? A gente sabe que essa terceirização é uma precarização que leva as pessoas a ficarem vulneráveis diante do contrato de trabalho, né? E o metrô dizia que ele não tinha responsabilidade, porque a responsabilidade era da contratada, né? Que ele havia contratado. Enfim, foi uma grande luta, mas hoje todo mundo, metroviário, tem seu equipamento de segurança. O terceirizado também tem o seu equipamento de segurança, mas nós estamos assim, transportando menos do que a gente transportava,
mas ainda é um número muito grande, se você for contar, que o vírus continua circulando. Quando as pessoas caminham, ele caminha junto com ele. E teve muitas pessoas, como eu falei desde o início, que não pararam de trabalhar. No caso dos empregados com mais de 60 anos, digamos assim, e do grupo de risco, foi conseguido na justiça, depois o metrô fez através do instrumento normativo, o afastamento de empregados com mais de 60 anos e com comorbidades. E agora nós continuamos em home office, eu sou uma das que está em home office, mas para quem trabalha na administração, por exemplo, é uma insegurança muito grande o que está acontecendo com a gente, porque na imprensa o metrô já foi dizer que não vai haver mais trabalho presencial, só em home office, né? Mas não conversam com a gente, não tem diálogo. Aliás, esse governo do PSDB, do Dória, é muito difícil, eles não são democráticos, eles posam de democrático, mas não são, porque eles não abrem diálogo, que você fica sabendo pela imprensa, e para os sindicatos também não diz nada. Então, a gente tem uma grande dificuldade em lidar com a situação dos metroviários nessa fase que a gente está, onde o isolamento social agora cada vez mais diminuto, com o vírus circulando da forma como está, e a gente com muito receio do que pode acontecer com todos, né? Porque o vírus continua circulando. É muito complicado para nós saber que a gente vai sair para trabalhar, que vai estar no transporte, que vai te trazer a doença, né? Então, os metroviários que estão trabalhando no seu dia a dia também com essa preocupação de ter contato direto com todos. Então, e fora que tem um ar-condicionado. Tem um ar-condicionado também, né? Que facilita a circulação em todas as respirações, né? E assim, espaço confinado, né? Espaço confinado. No caso, assim, teve muitas mortes, muitas pessoas infectadas. Você tem essa informação? Você tem muitas pessoas infectadas nos metroviários? Porque na classe dos professores a gente já teve muitas mortes e a gente assim não se tem ideia de como substituir as pessoas, porque as pessoas estão morrendo, né? E os concursos foram cancelados em função da pandemia, então os alunos vão voltar em setembro e tem professor que está doente, e tem professor que morreu. E no caso dos metroviários, como está essa situação? Você tem informação se teve morte, se teve muita contaminação de metroviário? Olha, a informação que se tem é a informação que é passada também para a imprensa. Houve sim contaminação, houve sim mortes, inclusive um diretor do Sindicato dos Metroviários morreu, foi um mandinho, infelizmente, ele deixou por conta da Covid, né? Estou citando esse caso, mas é muito mais que esse caso. E quando você fala da substituição desses profissionais porque estão doentes. O metrô, ele é concurso público, como você sabe, e pelo concurso público, e até por conta desse modelo neoliberal de não contratação, e também porque querem privatizar, sucatear e privatizar o metrô, já tínhamos uma falta de funcionários muito grande. Então, na verdade, o que acaba acontecendo é que quem está ali na linha de frente acaba trabalhando por 2, 3. Você tem algumas situações em que você vê uma pessoa na SSO, um funcionário na SSO, e depois você vê alguns seguranças em movimento, né? Quem utiliza o metrô vê que a quantidade de funcionários por estação é diminuta se comparado a alguns anos atrás. Então, nós já sofremos esse processo de não ter pessoas para trabalhar. É uma sobrecarga de trabalho para quem está na operação e uma sobrecarga de trabalho para quem está na administração também, porque acaba trabalhando por 2 pessoas. E no caso do home office, você tem que apresentar resultado, né? E resultado não importa quantas horas de trabalho, não tem regulamentação para isso. Mais uma forma de
E no caso, assim, em todo esse trabalho no sindicalismo, existiu a questão racial, colocada a questão racial dentro do trabalho com metroviários? Existiu essa discussão nos sindicatos entre a categoria? Então, o Sindicato dos Metroviários foi o primeiro sindicato a implementar a Secretaria da Mulher. Logo na sequência, a Secretaria de Discriminação Racial. Desde 92, desde 92, nós, em todas as nossas pautas salariais, a gente apresenta uma pauta de ação afirmativa para as mulheres e para a questão racial. E aberto agora também, a gente tem apresentado, né, pauta nossa, a questão LGBTQI+, também faz parte. A gente avançou muito pouco, é verdade, mas temos lá uma comissão tripartite, que seria sindicato, metroviários e empresa. Né? E a gente tenta avançar, mas é muito difícil, porque se tem uma característica que eu consigo perceber da forma de gerenciar o metrô pelo PSDB, é essa coisa de fazer de conta que vai fazer, mas não fazer absolutamente nada. Então, você avança um pouquinho, né? A gente avançou nessa dúvida. Hoje em dia, por exemplo, depois de muita luta, você tem o atendimento ao companheiro LGBT. Você não tinha isso. Então, uma das... A gente tem, por exemplo, no caso das mulheres, você tem uma licença fora do que está por lei determinado. A gente foi os primeiros a conquistar esses 6 meses para a mulher fora do trabalho, com uma segurança na hora de voltar. E na questão racial, a gente não avançou muito, a não ser uns programas de ação afirmativa, muito mais pelo simbólico do que efetivamente promovendo alguma mudança. Mas todo ano a gente está lá, dizendo para eles, olha, essa empresa é uma empresa que precisa ser mais diversa, é uma empresa dentro da sociedade racista. Por quê? Porque ela não tem negros, e quando tem negros, está na base da pirâmide. O metrô nunca teve, digamos assim, um presidente negro. O máximo que ele chegou foi a um diretor, mas isso há mais de 15 anos, quase 20 anos atrás, você percebe? Não existe uma política, embora haja grande esforço nosso, não existe uma política de ação afirmativa para negros e negras e nem para as mulheres. Mulheres também não chegam muito no topo da carreira no metrô. Essa que é a verdade. E do sindicalismo você foi para o negro ou foi tudo ao mesmo tempo? Como é que foi essa sua integração com a União de Negros pela Igualdade? Então, eu costumo dizer que a minha militância começou no sindicalismo e depois ela foi espraiando, ela foi aumentando. Então, o sindicalismo foi minha porta de entrada. E assim que eu entrei, que comecei no sindicato nos anos 90, eu conheci ao negro. Né? Ao negro, por quê? Muitos sindicalistas, na nossa época, né, tinha um grande número de militantes do PCdoB. Então, os militantes do PCdoB estavam dentro da direção do sindicato, me apresentou ao negro. Nós sabemos que a nossa militância no movimento negro, no passado, não agora, porque os jovens, nós criamos, felizmente, nossos filhos com outra cabeça. Ela acontece muito mais por identificação, mas não porque você tenha sido o tempo todo direcionado para a questão racial. Então, eu me descobri, sempre soube que era negra, é verdade, mas me descobri negra e mulher através do sindicato. E foi aí que eu comecei digamos, ampliar o meu universo e fui militar no movimento negro, né? E também no movimento de mulheres, depois mulheres negras. Foi dessa forma. E como que funciona esse trabalho da UNegro?
Como que começou, como que funciona? Agora você é presidente estadual, como que funciona esse trabalho da Unegro? A atuação da entidade? Então, a atuação da entidade, ela está em todos os estados aqui do Brasil, inclusive no DF, nós estamos organizados assim. A Unegro é uma entidade que, nesses 32 anos, sempre participou da luta de construção das políticas de igualdade racial, né? A gente, o que nos move, digamos assim, o que foi base da instituição da Unegro foi lutar contra o racismo, né? O machismo e a questão de gênero e a questão de classe. Então, por isso que no sindicato deu tão certo, né? Porque a exploração do trabalhador, da trabalhadora, é que faz com que você vá para a luta sindical. E na Unegro, é essa exploração, com a compreensão que essa exploração vem através do recorte de raça, e no nosso caso de mulher, de gênero, né? E a Unegro combina essas três coisas, foi ampliando também a sua atuação à medida em que a sociedade também foi evoluindo, onde a questão, por exemplo, da religião passou a ser debatida em todos os espaços, porque pela laicidade do Estado, pela laicidade e pelo direito que a gente tem de nos colocar enquanto processar uma fé, uma religião que não seja a religião tradicional, cristianismo, né, ou mesmo o catolicismo. Eu acho que uma das lutas que a Unegro travou e trava o tempo todo é essa liberdade que a gente precisa ter para professar as nossas religiões de matriz africana. E aí depois a gente também ampliou aí, quando a gente começou a discutir de uma forma mais ampla a questão LGBTQI+. Então a gente tem também essa luta dentro da entidade, além de participar de todos os grandes momentos de construção desse país, das políticas públicas. Então a gente teve presente no debate da Lei 10.639, participamos da Secretaria de Igualdade Racial no governo Lula, né? E passamos até o outro dia, a gente estava lá, e ainda o que resta lá dentro, a gente compreende que se você não estiver nesses espaços institucionais, a luta nossa não avança, porque nós que temos que fazer essa luta. Dentre as muitas coisas que a gente tem feito, a gente tem também uma bandeira que para nós é importante, que é bom falar, que é compreender que se você não tiver nos espaços de poder, a sua luta não avança, e é dentro do parlamento também. Então, no parlamento, como por exemplo, nós estamos imbuídos em construir aqui na capital de São Paulo e no Estado candidaturas, lógico, através dos partidos, e no meu caso do PCdoB, mas com a questão racial como uma prioridade para poder fazer avançar a nossa luta racial, que ela avança também pela consciência do povo, mas também destruindo os mecanismos, né, que tornam o racismo essa coisa estruturante, institucional e estruturante, que nos tira a oportunidade de vida, inclusive, né? Então, eu acho que a Unegro, esses anos todos, esteve nos principais momentos de construção da luta racista. Nos juntamos com todas as outras entidades do movimento, que a gente diz, entidades irmãs, né? Porque ninguém faz nada se tiver sozinho, né? Nós somos coletivo. E como coletivo, a gente precisa se juntar aos nossos para nos fortalecer. Assim como nos juntar ao nosso povo que está lá na periferia, que está sofrendo toda a consequência desse desgoverno do Bolsonaro, que não tratou em nenhum momento com seriedade a questão da Covid-19. Somos as principais vítimas. E tem a ver com tudo que envolve, desde a falta de um ministro da Saúde, para poder centralizar as ações, até o auxílio emergencial que não chegou para todos e todas, principalmente para nós que não estávamos em nenhum cadastro do governo e tudo mais. Esse desemprego crescente,
que tem a ver com a pandemia, mas também tem a ver com o fato do governo não ter cuidado o suficiente e ter feito chegar o crédito na ponta para as pequenas e médias empresas, porque são as que mais empregam. Então, falta um monte de ações do governo federal para que a gente pudesse, nessa pandemia do Covid, termos menos pessoas, muitas pessoas morreram que não precisavam ter morrido, ninguém precisa morrer, mas todo mundo tem o seu tempo. Então, esse descaso, esse descompromisso, fez com que muitas pessoas partissem repentinamente e de forma prematura. Então, eu sempre tenho a oportunidade, falo, esse governo ou o Bolsonaro tem que ser responsabilizado por essas vidas que estão sendo perdidas nessa pandemia. E tem a ver também com a questão racial, com as comunidades, com tudo que não foi feito para poupar vidas. E há algumas doenças que são próprias do povo negro, que é a hipertensão, problemas renais, né? E que são deixados de lado e não tratados pelo governo também, né? E no caso, assim, você falou que a representatividade do negro na política é importante, e vocês lançaram um grupo muito grande de candidatos para as eleições 2020. E como que funciona essa formação política dentro da UNegro para que o unegrino, né, como é chamado o participante da UNegro, ele possa ter essa clareza, ele possa ter essas informações e ele possa caminhar no sentido de ser um representante ou de ser uma pessoa que está na luta contra o racismo definitivamente. Existe uma formação política nesse sentido dentro da UNegro? Bem, nos últimos 2 congressos, aliás, nos últimos 3 congressos, essa é a nossa pauta principal, por nós compreendermos, como eu já falei anteriormente, que a transformação ela começa dentro do parlamento, né? E vai para o judiciário também. E a gente precisa se capacitar para estar nesses espaços, capacitar no sentido de compreender o mecanismo do racismo e a forma como ele nos vitima, né? Acho que o professor Silvio de Almeida fala exatamente isso. O racismo que estrutura não pode ser motivo para nos deixar parados, tem que ser motivo para a gente reagir. Né? E a gente reage dessa forma, colocando sempre para todos os militantes a importância de você travar a luta dentro do parlamento para poder modificar através de projetos de leis, né? E também de estar ali o tempo todo junto ao executivo, exigindo que aquele projeto de lei seja implementado, enfim, toda essa mobilização em torno de um projeto de lei para que ele se transforme em lei, tudo isso é importante e a gente passa isso para todos os militantes e diz, né? Olha, quem é que vai colocar o seu nome? Porque essa é uma tarefa muito árdua, ainda mais quando nós vamos falar de candidaturas negras e sem recurso, né? Nós não temos recurso. E a gente sabe que não vai ser muito diferente agora, porque olha só como é contraditório. Você tem o financiamento de campanha, mas o valor do financiamento da sua campanha depende da quantidade que você de votos que você tem e de parlamentares. Então, você tem, por exemplo, um PSL com 430 mil, né? Por exemplo, você tem e você tem um partido de esquerda como o PCdoB com 30 mil reais. Então, onde é que tem justiça nessa forma de você distribuir recursos? Não tem, né? Então, a nossa campanha, ela se dá muito nas redes sociais, nesse tempo de pandemia também, que a gente tem feito solidariedade. A gente, óbvio, a gente aproveita para conversar com o nosso povo e mostrar por que nós estamos assim, né? E que a gente precisa reagir a isso. E a gente só pode reagir quando a gente, através do voto, expressamos nossa cidadania, nossa contrariedade, porque a única arma que a gente tem é o voto, né? Para questionar esse sistema que aí está.
E a gente espera ter sucesso aí nesses próximos, né? Nós temos aqui, falando assim em termos de militantes, né? Nós temos aqui, em São Paulo, a proposta, o nome que a gente traz é do Orlando Silva para prefeito, né? Temos algumas candidaturas femininas, porque importa, né? Nós temos aqui a Rosina de Jesus, a Nair Novaes, a Adriana Vasconcelos, aqui na capital, né? Aí a gente tem algumas candidaturas também no litoral, no Itanhaém, Santos. Carapicuíba? Não, aqui em não, mas eu estou falando do litoral agora, né? Do litoral. Do litoral tem essas cidades. Em Carapicuíba tem a doutora Amanda. A doutora Amanda é uma jovem médica, humanista, formada em Cuba. Então, ela tem todo um compromisso com a saúde pública e a gente está muito feliz de tê-la na nossa legenda e preocupada com a questão da saúde da população como um todo, mas com um olhar voltado para a questão racial, né? Que o que vai nos diferenciar de quem está no parlamento, e é isso que diferencia, essa nossa formação em direitos humanos e com um olhar especial para quem realmente precisa. E quando a gente fala de quem realmente precisa do nosso país, é o nosso povo, preto, pobre, da periferia. E, no caso, assim, como estão as mulheres dentro da UNegro? Como que funciona? Você falou, a Rosina de Jesus é São Paulo, é o negro e é mulher. A Amanda também é mulher. E como que funciona a questão da mulher dentro da UNegro? Na verdade, você tem, nos 23 estados que a UNegro está, você tem um total de 17 mulheres presidentes da entidade. Só para você ter uma ideia, a nossa presidenta nacional, a Ângela Guimarães, de Salvador, sou eu aqui, aqui no estado, né? E a Fernanda, né? No município. E isso se repete, porque uma coisa é fato, né? Uma coisa é muito fato. Quando a gente fala de construir, de estar junto com o povo, de conversar, eu acho que a mulher é a primeira a ser despertada para isso, né? Quando você está falando de movimento social, né? Não estou falando aqui de sindicatos, que sindicatos têm uma característica totalmente diferente, que são, né? A gente está dentro do sindicato numa quantidade muito inexpressiva para poder promover uma mudança, A gente precisa dos companheiros para poder promover alguma mudança. Mas, quando você fala de movimento social, movimento de moradia, movimento negro, movimento de saúde, você encontra as mulheres. Então, nada mais justo que essas mulheres também estejam à frente, né? Embora isso não tenha acontecido durante muito tempo, porque tinha a questão do machismo, que, embora quem fizesse o trabalho todo, a correria toda, de mobilização, de estar à frente de tudo, era a mulher, mas quem dirigia era um homem, sempre, nos movimentos sociais. Mas isso tem mudado, está mudando, e não negro também, isso mudou, e prova de que mudou é que você tem em 3 instâncias na capital, né, de São Paulo, na capital, em Salvador, você tem uma mulher, e você tem os outros 17 estados também, mulheres na direção. Então, e aí é bom lembrar que, no começo, eu disse o seguinte, existe um tripé aí que foi motivo de instituir a UNegro, a questão de gênero. Então, nós pautamos nosso debate o tempo todo com a participação da mulher, né? Para discutir todas as questões. E também para discutir as questões dentro do movimento de mulheres também, mulheres negras. Então, a UNegro faz parceria, está sempre, ela não é nem parceria, ela está dentro dos movimentos sociais, né? Através dos atores da UNegro,
todos dentro, interligados dentro do movimento social. Existe uma preocupação, assim, vamos supor, todas as pessoas que foram indicadas pela Unegro para ocuparem os papéis de representatividade no governo, eles subirem e haver um perigo de esvaziamento do movimento social em função dessa saída desses atores da Unegro, porque há uns 30 anos atrás começou aquele movimento sindicalista, ligado ao Partido dos Trabalhadores, e as lideranças dos movimentos sociais subiram ao poder e esvaziaram esses movimentos sociais, e houve invasão, houve espaço para que a direita entrasse. Existe essa preocupação na formação para garantir esse tipo de espaço sempre unido, o poder com o povo, junto com as lideranças, junto com os governos, junto com os representantes? Então, nós vivemos uma sociedade que, nos últimos anos, né, se viu como uma sociedade individualista, né, porque o capital prega isso. A gente, dentro do movimento da Unegro, a gente mostra que, se você não for no coletivo, você não vai avançar. E se você avançar fora do coletivo, o seu avanço ele é tão tênue que qualquer coisa te derruba. Então, na formação, há essa preocupação com o coletivo, de formar um coletivo, para que as políticas que sejam implementadas sejam alguma coisa realmente forte para modificar mesmo, para transformar a relação com a sociedade. Eu acho que o movimento das cotas, por exemplo, é um exemplo. O movimento negro sempre teve a educação como uma prioridade para que houvesse maior distribuição da educação para todos e todas, mas principalmente para o povo negro. E eu acho que o acerto, digamos assim, dessa política é um pouco que a gente está vendo agora. Através de um governo popular, como foi o do Lula e da Dilma, mais do Lula, a gente teve a possibilidade de ter políticas públicas específicas para nós, negros e negras jovens, né? Eu não sou jovem mais, para os jovens. E aí a gente vê o resultado disso, uma juventude negra forte, aguerrida, e que não vai mais abrir mão de estar nesses espaços e lutando, né? E mais do que nunca, quando você tem conhecimento, você percebe que o racismo quer te deixar para trás, né? Tanto é verdade que qualquer estudante negro formado numa faculdade ganha pelo menos 50% menos que seu colega do lado, como nessa base da pirâmide que a gente tem aí de homens e mulheres, né? Homens, a pirâmide social é assim, homens brancos, né, ganhando um salário, digamos, de 100%, depois vem as mulheres com 70%, passa para os homens negros 60%, e as mulheres negras ali na ponta, ali na base da pirâmide, ganhando 30% do salário, muitas vezes, do homem, do primeiro da escala lá. Então, é injusto, né? Um terço do salário que se ganha. E a mesma coisa acontece quando você se forma na universidade. Então, se você não tiver a compreensão da questão racial, você vai ficar achando que o problema é você, quando, na verdade, o problema é a estrutura, que te nega a possibilidade e oportunidade. Então, você sozinho não vence essa máquina que te espreme, né, que te imprensa. Não, tem que ter por trás um coletivo de pessoas que sabem que isso só acontece por conta do racismo e que vai ali, né, batalhar para que isso não aconteça. E como que o jovem hoje ele pode estar se juntando com o negro para ajudar a eleger esses representantes, para se formar também pela questão racial? Como que ele pode se juntar? Existem núcleos nos bairros? Como que funciona? Assim, nós temos ao Negro da Capital
onde a gente se reúne e a gente sempre publica na internet os locais que a gente vai estar reunidos para poder trocar sobre a nossa formação, sobre a organização da entidade. Então, esses espaços são espaços, via de regra, nós não temos uma sede fixa, nós temos várias parcerias com sindicatos, e com nessas parcerias a gente divulga onde vamos estar e o que vamos discutir. Então, nós temos reuniões da UNEGRO da capital, da UNEGRO do estado, né? E sempre muito divulgado, né? Isso não é difícil de nos encontrar, ainda mais agora com o advento da internet, a gente está sempre divulgando onde a gente vai estar. E nessas reuniões, a gente tem a questão da formação e tem a questão também de você filiar quem vai pela primeira vez, e depois tem um grupo que acompanha isso. Entendi. Acompanha a inserção do jovem, do militante, do novo militante. O novo não é só de idade, mas é de querer estar na luta. Porque eu falei agora há pouco que a gente teve um pouco de dificuldade para assimilar que tudo que nos acontecia era o racismo. Então, pessoas mais velhas também procuram o negro porque compreende que tem que fazer esse processo de luta. Para sentir mais forte também, né? Eu vejo assim, que a UNEGRO está junto com algumas entidades das periferias fazendo trabalho social, né? Vocês estão fazendo trabalho entregando alimentação, entregando a kit de limpeza. Como é que está funcionando essa atuação junto com essas entidades? Então, nós não vamos poder jamais substituir o papel do Estado. Jamais, né? Aquilo que eu disse lá atrás, que não foi feito pelo governo federal e até pelos outros governos, a gente não pode substituir, mas a gente não pode se negar a fazer uma luta de solidariedade. Então, você consegue doações, parcerias de empresas que não sabem, né, como a gente acabou de falar, não existe, ainda mais nesse momento atual, não existe um cadastro social para saber onde estão essas pessoas, mas a gente sabe, porque a gente está lá na periferia, a gente conhece a real situação de cada um. Então, não foi só o negro, muitas entidades, né, inclusive maiores que o negro, em termos de estrutura, como a CUFA, por exemplo, distribuiu alimentos, cesta básica, trouxe um pouco da solidariedade que o governo não fez, né? Mas a gente conseguiu isso através de doações. E através dessas doações é que a gente distribuiu esses alimentos, o kit de higiene, né? E essa foi uma forma que a gente teve de contribuir nesse momento tão difícil que o nosso povo está passando. Está muito desemprego, né? O desemprego. E o povo ainda está perdido sobre o que fazer realmente, né? A gente percebe que não existe uma preocupação de ajudar o povo sincera da parte governamental. É uma coisa ainda para mostrar para os outros, né? E assim, tem uma pergunta aqui da Riana da Cunha, me desculpe se eu falei o nome errado. Há espaço na UNEGRO para brancos militantes contra racismo apoiarem? Com certeza, o negro não é uma entidade só de negros, ela é uma entidade cujo protagonista é negro, mas nós temos sim militantes não negros, né? Temos sim, e tem espaço, com certeza. A gente sempre vai, porque essa luta de combate ao racismo, a gente tem, agora é moda a gente dizer assim, né? Não basta, não é moda, não é que é moda. Agora a gente diz assim, porque é o correto. Não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. Quando você vê um amigo seu, você que não é negro, vê um amigo seu cometendo racismo, você tem que dizer para esse cara que ele não é correto, enfim. Você tem que ser antirracista e ter ações antirracistas. Porque quando a gente fala, né, e acho que a Rihanna, a pergunta dela é muito nessa linha, né? Como eu, indivíduo, posso estar dentro da UNEGRO para fazer essa luta?
Pode e deve. Pode e deve. Porque a luta das mentes, né? Porque o racismo também tem essa coisa que está dentro, né, das pessoas, a desconstrução desse racismo que tem dentro das pessoas, porque uma coisa é esse racismo de pessoa para pessoa, né? Que a gente diz, não é bem... o racismo a gente costuma conceituar como a estrutura, né, de poder que oprime e limita. Eu, enquanto indivíduo, eu não tenho esse poder, mas eu tenho o poder de, ao segregar, deixar uma pessoa negra isolada dentro de um espaço que eu estou. Então, é uma luta nossa também essa, o tempo todo, contra o racismo que está dentro do cerne da formação do povo e do brasileiro em específico, né? Interessante, né? Porque, assim, a ideia que às vezes as pessoas têm é que o movimento negro só aceita negro que for negro, 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 negro retinto, miscigenado joga fora, não, você não é negro, cai fora, e assim, e não aceitar branco. Essa era a ideia que as pessoas tinham, né? Então, acho que por isso também surgiu essa pergunta, porque assim, existia um momento dos movimentos que houve essa apartação, né? Não, aqui só negro retinto, negro misturado não pode. Então, e ao negro não, já é mais aberto, né? Assim, o negro tem o protagonismo, tem a fala do negro, mas os apoiadores podem ser brancos e não tem essa questão também de a pessoa miscigenada não poder entrar, né? Ela é miscigenada, mas se assumindo como negra, ela pode estar dentro da negro, não é isso? É isso, eu acho que o Brasil, ele carece de uma discussão muito séria, mas muito séria mesmo, sobre a questão do... eu esqueci o termo que eu ia utilizar agora, que a gente usa bastante, quando a gente fala de pessoas de peles mais claras, me lembra isso? Pessoas de peles mais claras, a gente precisa discutir isso, né? Porque, no fundo, mesmo que aqui a gente não tenha a pessoa de pele mais, de origem negra, mas de pele mais clara, em muitos momentos leva vantagem, né? E a gente sabe que sim. E quando esse negro de pele mais clara leva essa vantagem, ele tem que ter o discernimento de perceber que isso acontece e denunciar cada vez que isso acontece, né? Colorismo, não precisamos discutir o colorismo. É isso, esse era o termo que eu ia falar. Precisamos, inclusive, discutir o colorismo, né? Porque o negro de pele mais clara, ele também sofre racismo. Ontem eu fiquei... Acho que dá para a gente contar rapidinho essa história. Ontem estava vendo a história de um jovem que foi preso injustamente, um jovem negro, né? Um jovem negro. Preso injustamente, condenado, ficou lá na cadeia, aí conseguiram provar que ele não tinha culpa, que ele não era o traficante que seus policiais falaram que era. E aí o que me chamou a atenção foi o jovem ter dito o seguinte, quando perguntaram para ele se ele tinha alguma dor, ou se ele ia fazer alguma coisa. Ele falou que não, porque aquilo que não como é que o termo que ele usou foi assim, aquilo que nos fortalece. Mas não foi não falou mata. Algumas coisas acontecem para nos fortalecer, quando na verdade se esse menino tivesse uma educação antirracista, ele ia dizer não, o Estado não poderia ter feito isso comigo por eu ser um menino negro, e eu vou sim processar esse Estado. Então, quando você vê frases como essa, situações como essa, onde você é totalmente prejudicado por conta do tom da sua pele, porque um policial que sempre teve o jovem negro como inimigo e como bandido faz tudo isso com ele, ele não tem reação. Verdade. Não tem reação. Então,
Por isso que eu falei que nós precisamos discutir o colorismo dentro da sociedade, inclusive. Porque se ele fosse um menino de pele... Ele não era de pele retinta, mas ele era um menino negro. Não Uhum. teria acontecido com ele, porque o policial sabe quem é negro, quem ele vai acusar, que ele vai colocar uma mochila de drogas para poder depois dizer que ele estava traficando, como aconteceu. Uhum. E quando eu falei dessa coisa de a gente lá nos anos 70 não ter muito discernimento de luta, sabia que era negro, mas não sabia como lutar e tudo mais, mas hoje, na juventude, você vê muitos jovens como esse menino que deu essa declaração ontem, percebe? Porque ele não consegue, ainda não compreendeu que o racismo é que colocou ele naquela situação. Né? E que ele tem que lutar contra isso, porque se ele é estruturante, se ele é da instituição que precisa encontrar um culpado para levar, pensando que ninguém vai se importar, não é isso? Então, nosso país precisa discutir o racismo. A verdade é essa. Deu uma travadinha aqui. É, Nós temos mais uns 10 minutinhos de live ainda. A Rihanna falou que ela gostaria de estar junto com o Al Negro, né? Na linha de frente, entendendo que o protagonismo é do negro, a fala é do negro, mas que ela quer apoiar também. Então, é ótimo. importante, ela pode chegar, né? Pode chegar. Você, é mais fácil nos encontrar na rede social. Nós temos lá ao Negro, a página da Negro, que a gente olha constantemente e a gente faz contato com ela, com certeza. Tá vendo, Rihanna? Você pode participar sim. E é uma outra questão. A representação. Vocês colocaram sobre os candidatos negros, né? A representatividade de negra também importa, né? Então, eu achei muito importante essa chamada, né? Porque se nós tivéssemos mais representantes negros, talvez nós não teríamos tantas agressões como estão ocorrendo agora, tantas vidas impactadas e também perdidas em função do racismo estrutural que está aí, institucional, inclusive pela nossa polícia. Como que você vê assim, essa representatividade? Como que os jovens, que as pessoas que querem se ver ali podem estar colaborando para colocar representantes negros comprometidos com a nossa causa, com o nosso povo? Então, você falou o que é essencial nessa discussão, porque não é qualquer um negro que tem que estar naquele espaço, tem que estar aquele negro que tem a nossa pauta, porque nós temos exemplos péssimos. Aqui em São Paulo tem o Fernando Holliday, e lá em Brasília tem o Sérgio Camargo, por exemplo. Né? São negros, né, que estão lá nesses espaços que nós construímos com a nossa luta e que, na verdade, só não nos enfraquece porque nós somos um coletivo, certo? Senão eles nos enfraqueceriam, com certeza. Né? Essa luta que a gente trava há pelo menos 3 congressos, que acontece de cada 4 anos, então tem de 12 a 15 anos, justamente pela compreensão, né, de que você, com o pensamento progressista e antirracista, você consegue modificar uma realidade que está ali. Né? É só você, por exemplo, olhar a atuação, e aí não tem como, tem que citar exemplos mesmo. Olhar a atuação do Orlando Silva no parlamento. Ele tem uma grande contribuição para todos os grandes temas nacionais, inclusive no auxílio emergencial, e mesmo nessa lei que perdeu, essa proposta que perdeu recentemente a validade, porque não foi votada lá, 936, porque poderia ter sido muito pior, né, se não tivesse a intervenção de um deputado como Orlando Silva. Orlando Silva e a bancada que o PCdoB tem na Câmara Federal. Agora, você imagina se você tivesse 60% de Orlando Silva na Câmara. Você imagina como que a gente
já estaria avançado, né? De uma forma Estaríamos representados, civilizatória, né? inclusive. Uhum, Civilizatória, inclusive, né? Porque uhum, não existe racismo, não existe democracia sem racismo, uhum, porque o racismo é tudo isso que a gente falou, é a negação de cidadania para 54% da população. Poxa, uhum. E assim, o negro sabe que o negro precisa, né? A gente vê aqui pela, pela postura da deputada Alice Brandão, com aquele projeto de lei celular para quem precisa, porque nós que somos sim, professores estamos nos batendo para dar aula para alunos que não têm, às vezes, celular em casa, né? Então, sabe que o negro precisa e sabe que passa na periferia, né? Porque a maioria de nós veio estar na periferia, né? exatamente. A gente está na periferia vivendo todas as agúrias, né? De um transporte lotado, de um transporte que você fica horas esperando, de ir até um posto de saúde e não ter a medicação, agora que o investimento em saúde Hum, diminuiu, não é isso? Você sabe o que é você morar mal, porque não tem como pagar o aluguel, haja vista a quantidade de moradores de rua que a gente tem, famílias inteiras morando nas ruas hoje, porque não tem condições de pagar um aluguel. Então, você não tem um programa de moradia digna para hum, o povo. E aí, quando a gente fala isso, estamos falando especificamente, né, da população negra, que é a uhum. maioria que está aí, por sua conta e risco, digamos assim. A não ser que você tenha políticas estruturadas como essa que a gente falou agora. E só dá para ter políticas estruturadas com políticos que estejam comprometidos com a maioria da população, né? Exatamente. Aqui, O assim, Estado é para quem mais precisa. O uhum, Estado tem que ser para quem mais precisa, para a para que todo maioria, né? mundo avance, para que todo mundo Uhum, avance. Ninguém quer viver certo. a vida inteira de políticas públicas, mas tem que avançar esse Estado. Então é importante, eu falando aqui para todos os negros, negros e negras, irmãos e amigos, leitores e acompanhantes de nós, de todas as etnias, que votem nos nossos candidatos negros comprometidos, né, Rosa? Aqui em São Exatamente. Paulo, que nós somos majoritariamente São Paulo, quem você indica para votar? Os nossos representantes? É que assim, a gente não pode ainda fazer uma campanha. A Ah, gente tem entendi. uma pré-campanha, certo? Uhum, E você certo. tem vários pré-candidatos, e Uhum, dentre os pré-candidatos, eu coloquei aqui para o governo de São Paulo, ainda não houveram as convenções, ainda vão acontecer, mas a uhum. gente já indicou que o Orlando Silva é nosso pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Depois que acontecer a conferência, ele vai ser o nosso candidato a prefeito É o aqui na único capital. candidato negro a prefeito, né? É o único Aliás, é um candidato. candidato negro a prefeito. E é bom Uhum, dizer que o Orlando, ele fez parte da formação da Unegro há 32 uhum, anos atrás, né? uhum, E ele compreende bem o que é ser negro, e ele também aquela comissão que houve para apurar o genocídio da juventude negra, ele uhum. foi vice-presidente, foi muito importante na construção desse documento que denuncia o quanto o nosso Estado é genocida. Uhum. Entendi. Então é Aí a gente importantíssimo, é né? importante, É importante. é E, importante. vereadores, quais as pré-candidatas? Pré-candidatos aqui no município, a gente tem a Rosina de Jesus, né? A gente tem trabalhado muito a pré-candidatura dela. Nós temos a Adriana Vasconcelos também, que é da área da educação. Nós temos a Anaí Novaes, que também é da área da educação, né? Uhum, Em sindicalismo, nós temos o Peixe. Peixe também é um negrino e está saindo aí pré-candidato com apoio dos sindicatos, tá? uhum. CTB especificamente, né? Que E nós bom, nós temos temos em uma. outros municípios, né? Nós temos Uhum, municípios como, por exemplo, Suzano, está saindo Edinho Guerreiro, Sorocaba
pelo PDT está saindo o Jorge do Talento Afro. Uhum. Nós já falamos aqui, né? Em Campinas, candidata a prefeita, está saindo a doutora Alessandra Ribeiro, fantástica, assim, uma intelectual da área da cultura, uma Ialorixá também. Temos a Andréia Mendes também, lá em Campinas, que é oriunda do movimento popular, mora lá numa comunidade. A gente sempre comete injustiça, né? Nós temos o Juninho em Batatais, que nós temos também um candidato em Batatais a prefeito, que é o Sabará, e tem o Juninho, pré-candidato, então a vereador. Nós temos o João Bosco em São José do Rio, São José dos Campos, que é candidato a prefeito. O Bosco tem uma longa experiência aí, foi deputado federal e tudo mais, e agora ele se colocou para dirigir São José dos Campos para quem realmente precisa. E a gente já tinha falado da doutora Amanda, né? Isso, em Carapicuíba. Em Carapicuíba. Eu espero não ter esquecido de ninguém. Certo. Nossa, então a UNEGRO já tem, praticamente formou uma liderança que vai nos representar, e a gente espera que sejam todos vitoriosos, né, para que a gente tenha realmente um parlamento que nos represente. Bom, o nosso horário já está no estouradinho. Eu gostaria de que você desse uma mensagem para todos os seguidores do Negra Lindo, de todas as etnias. Qual a mensagem? Eu acho que a mensagem que a gente pode dizer aqui é que é muito importante a gente lutar para desconstruir o racismo. E nessa luta de desconstrução do racismo, que passa por pessoas, mas passa também para modificar as estruturas da sociedade, que faz com que isso exista e se retroalimente, né? Então, a gente precisa também pensar nas mulheres, principalmente as mulheres negras, que, na sua grande maioria, está mais vulnerabilizadas e que precisa de políticas públicas diferenciadas para poder assumir o seu papel, né? Deixar, assim, uma mensagem de esperança para os jovens negros, né? Que a gente tem que continuar lutando para que a violência policial não seja o fim das nossas vidas. A gente tem que continuar vivo, né? E, por fim, dizer, ajudar a construir uma candidatura negra. É muito importante que negros e negras votem em negros comprometidos com as nossas pautas para que a gente possa avançar. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. E agradecer aí, Sandra, o Instituto Negro é Lindo, por essa oportunidade de falar um pouco sobre o negro e um pouco da vivência. Eu que agradeço você ter aceitado o nosso convite, e vou deixar o link aqui no vídeo para quem quiser conhecer o Negro, né, o Negro Estadual, o Negro São Paulo, e quiser bater esse papo, conversar e chegar junto, apoiar ou estar na linha de frente, né, Rosa? Todos são bem aceitos, né? Sim, com certeza. Vamos construir com negros e não negros um negro forte para poder discutir sobre o racismo e fazer com que isso extirpe aqui do nosso Brasil. A gente sabe que no mundo também tem que lutar para isso. Tá certo. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada a todos que estiveram aqui, e nós vamos encerrar nossa live agora. Um abração. Tudo de bom. Tudo de bom. Obrigada. Tudo de bom. Obrigada.